é sem me preocupar em falar o que seria certo diante dos homens, do sistema, que montaram a gramática brasileira ou portuguesa. Então eu sou como Paulo, eu sou indouto, mas eu falo de coração, eu falo com a simplicidade de um galho que balança no deserto. Vamos em frente? Para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome, 1,16, e batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Quando nós dizemos que o que Jesus quer de nós não é que vá para a igreja, não é que faça culto, mas que atenda o órfão, a viúva e necessitado, que pratique a religião que é essa, e atenda o único mandamento que é amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, e também assim amai-vos uns aos outros. Quando nós dizemos essas coisas, e dizemos para não esperar o melhor dessa terra e não recorrer à lei de Moisés, nós parecemos loucos para o mundo. Mas a palavra da cruz, a palavra do sofrimento, a palavra das aflições do mundo é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, porque a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes foi dado segundo a sabedoria dos Illuminati, os senhores desse mundo que criaram e mantêm tudo sob seu controle, querendo nos condicionar a pensar como eles pensam e a agir da forma que eles querem que nós venhamos a agir. Capítulo 1, verso 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os crentes não é quem pratica uma religião, é quem crê, viu, meu amado? Quem crê em Deus, em Jesus Cristo, que é o Yehoshua. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. E agora, meu amado, onde nós ficamos nessa? Para os judeus é escândalo, para os gregos é loucura, mas para nós é o poder de Deus manifesto no seu Filho. Eu que estou falando, não está escrito aqui não, mas eu sei que é isso. Capítulo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes para a loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhe pregamos a Cristo ungido, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que aos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres, que são chamados. Reparou, meu amado? Quer que eu repita? Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Entre os 12 discípulos de Jesus, contando 13, com Judas que trambelhou-se, apenas Paulo era doutor. Apenas Paulo era culto na carne, na lei de Moisés. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. Quando vê alguém falando aí, muitas das vezes, e essas coisas erradas, como tantos falam, não sou só eu, e diante de nós, um grupo de pessoas que tem uma
postura bonita que fala em exegese, em hermenêutica, em retórica, em tanta coisa. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito, por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade da palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E quantos hoje pregam bonito, né? Falam coisas sábias aos olhos dos homens. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificaria o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, a vida eterna. E quem ama o Senhor obedece ao seu mandamento. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não sabemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Meu amado, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras de sabedoria que o Espírito Santo ensina. Quem te ensina? É o Espírito Santo. Se for, vocês têm conformidade com toda a palavra de Deus, porque isso é repetido diversas vezes. E não há necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção do Espírito Santo que há em vós o capacita a todas as coisas. E isso não é mentira, e isso é verdade. Portanto, permanecei nele. Não é assim que está escrito? E as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem em tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissersões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens? Porque dizendo, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, porventuras não são carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Quando diz que eu sou de Macedo, eu sou de RR, eu sou de Valdomiro, de Silas e de outros, por acaso você não é carnal? Você, na verdade, não é espiritual. Quem diz isso é Paulo. Deixe de ser dos homens e passe a ser do noivo, aquele que verteu o sangue na cruz para te levar para a casa do Pai, aonde ele foi preparar morada. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento.
pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento através do Espírito Santo que ensina. Esses homens só podem plantar e semear a palavra, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo, e quem salva é Yahushua.